Olá! Hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês, né? Eu estou fazendo essa série contando a minha história como obstetrícia e eu acredito muito que o ser mãe, né, a minha própria maternidade, ela influenciou em tudo isso que eu tenho vivido hoje, né, assistindo as mulheres aí nos seus partos. Pra mim, a maternidade, ela reflete muito de como nós fomos maternadas pela nossa mãe, né? Como a gente foi cuidada pela nossa mãe. Então, ou não, né? Às vezes a gente não quer ser igual à nossa mãe, a gente quer ser melhor. E eu tentei equilibrar isso, né? Quando a Bela nasceu. A maternidade por si só, a gente sempre fala isso, né? É desafiadora, ela é difícil, ela é um sacrifício. Mas vocês imaginam eu passar por tudo isso com uma depressão pós-parto? Não foi nada fácil, né? Porque eu sempre fui aquela menina que queria muito ser mãe. Eu sempre sonhei com isso, né? Então, eu sempre entendi que a depressão pós-parto não tinha a ver com a Isabela, mas tinha a ver com algo dentro de mim que não estava bem, né? Então, eu consegui ser mãe dela mesmo com todos esses desafios. Eu não abri mão, sabe? Eu me arrastava, né? Eu me arrastava mesmo, eu lamentava e chorava, mas eu cuidava dela, né? E eu sei que nem todas as mulheres que passam pela depressão pós-parto, elas conseguem fazer isso. Mas foi uma escolha. A minha frase na maternidade da Bela até hoje é a mesma. Eu escolho amar. Né? Então a maternidade ela não deixa de ser isso. É você escolher amar quando seu filho dorme a noite toda, quando não dorme, quando ele te desrespeita, quando ele te respeita. Escolher amar, né? Então eu escolhi amar a Bela. Né, por mais que com a depressão pós-parto parecia que eu não a amava, né? Parecia que eu não gostava de ser mãe, mas eu sempre lutei para amá-la. Eu falava, eu escolho amar, amar é uma decisão e eu escolho amar a minha filha, né? E eu vivi assim, e eu fui passando por tudo isso assim, escolhendo amá-la, né? E sempre fazendo questão do cuidado. E assim, não foi fácil, gente, não foi fácil, nem um pouco fácil. Ser mãe não é fácil. Hoje a gente passou por muitas fases, né? A Bela nasceu, eu separei, né, do pai dela quando ela tinha 1 ano e 15, 1 ano, 1 mês e 15 dias e eu fui morar com a minha mãe. Aliás, eu fiquei morando sozinha, então eu tinha muito medo dela morrer ou de eu morrer. Então, assim, muitas loucuras da maternidade. Acho que a enfermagem um pouco me atrapalhou também. Eu era muito assim, eu tinha muito medo dela ficar doente, então eu acabava levando ela muito pro hospital. Então, assim, eu realmente não estava bem, mas eu fazia de tudo para cuidar bem dela, para ser mãe. E é engraçado que mesmo com todo esse contexto, né, que só eu sei como foi isso na minha mente, nos meus pensamentos, mas todo mundo falava pra mim: "Nossa, você é uma ótima mãe pra Bela. Nossa, olha como você cuida bem dela, olha como ela tá sempre arrumadinha", né? Então, acho que aquilo me fortalecia de uma forma, acho que eu tentava fazer tudo aquilo de ruim que eu sentia virar uma coisa boa, né? E é o que eu digo, não era fácil, não era. Então, encontrar alegria na maternidade é algo que a gente só consegue em Deus, né? Deus é a fonte da nossa alegria e satisfação. Lembro uma vez, eu tava na igreja e eu sempre. A Bela, até uns 3 4 anos, ela só assistiu o culto no meu colo. Então eu mal tinha coluna, né? Mas eu lembro uma vez que eu estava no culto e eu tava chorando muito, eu chorava muito, gente, na igreja, muito assim, por toda aquela situação, né? Eu não queria estar passando por aquilo, mas eu não estava passando por aquilo, né? E eu lembro que a minha pastora me chamou, né, lá na frente, ela começou a orar em línguas e ela falava assim pra mim, como se fosse Deus falando: "Eu sou o teu pai, eu sou o teu marido, eu sou o teu amigo", porque eu me sentia muito sozinha, né? A minha mãe ainda veio morar na minha cidade quando a Bela estava com uns 7 meses, né? Que ela veio embora de Minas para me ajudar. E assim, eu nunca desisti de ser mãe, né? E até hoje, assim, eu falo que é escolher todos os dias amar, né? Os filhos, eles são a herança e são um presente do Senhor para nós, mas é muito difícil ser mãe, sabe? Ser mãe com as nossas próprias forças, com os nossos próprios entendimentos e argumentos é difícil.
A maternidade traz muita culpa, muita cobrança, muita comparação. E tudo isso dificulta a nossa maternidade. Eu passei por tudo isso e ainda com uma depressão pós-parto, né? Mas eu acredito muito que Deus tinha um plano. E eu lembro uma vez que eu fui no monte orar, e eu chorava muito mesmo, gente. Assim, quando eu tinha esses momentos de poder chorar na presença de Deus, eu realmente chorava muito. E eu lembro nessa vez que eu orei e falei: Deus, eu aceito isso que eu estou passando, mas eu aceito se um dia tudo isso que eu estou passando servir para ajudar alguém, for para um propósito maior, porque senão isso não faz sentido nenhum. Nenhum ser humano merece passar por isso. Ninguém, nem o pior ser humano da face da Terra merece passar o que eu tô passando, né? Era muito sofrimento, era muito difícil, né? Mas eu escolhi amar. Eu escolhi amar todos os dias, né? Então, a gente teve muitos altos e baixos aí na maternidade. É, a Bela é uma criança muito tranquila, sempre foi muito tranquila. Ela nunca foi uma criança que deu trabalho, né? E até eu nunca gostei muito de falar dela, porque com esse negócio de comparar, ficar uma mãe querendo comparar com a outra, de parecer que eu estou achando que a minha filha é melhor que o filho dos outros, então eu sempre evitei, né? Ai, porque eu cheguei da maternidade e a Isabela sempre dormiu à noite, até hoje ela é assim. Eu nunca passei a noite acordada com a Isabela porque ela não dormia. Já fiquei acordada porque ela estava doente, mas não porque ela não dorme. Ela teve pouca cólica, né? Teve uma dificuldade ali no começo da amamentação, mas foi tranquilo. Mas agora ela tá com 8 anos, né? Então ela sempre morou comigo, né? Agora há 2 anos eu casei. Mas agora o comportamento dela, você percebe que alguma coisa ali tá incomodando ela, sabe? E o desafio da maternidade é isso. A gente sempre põe a culpa na gente, né? Porque a gente sabe que temos uma responsabilidade no intelecto, no psicológico dos nossos filhos, né? As coisas que a gente fez e deixou de fazer. Então, eu não sei como tudo isso afetou ela, né? De forma profunda, porque ela sentia, né? Ela sentia. Então, eu tenho que lidar com isso, né? Eu vou ter que lidar com isso. Se eu pudesse escolher, eu jamais teria passado por aquilo, porque eu sei que teria sido muito mais fácil se eu não tivesse tido depressão pós-parto. Ia ser muito mais fácil. Mas mesmo assim, né, eu me apeguei em Deus, briguei com Deus bastante, mas eu me apeguei nele e consegui ser mãe, né? E depois de um tempo a gente começa a perceber que não existe mãe perfeita. Não existe a mãe que faz tudo certinho, que consegue seguir arrisca todas as dicas para você ser uma boa mãe. Mas o importante é a gente realmente se dispor a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Gente, não é fácil orar com o filho toda noite, ensinar a palavra, ser o exemplo. Às vezes a gente não tá bem, às vezes a gente xinga a criança, a gente é grosseiro, mas a gente precisa se perdoar e recomeçar. Maternidade é recomeçar, recomeçar. A Bela é bem grudada comigo. Ela sempre quer que eu deito com ela para ela dormir. Ela não é tão assim de ficar de toque como eu. Eu gosto de ficar grudado o tempo todo, tanto com ela quanto com meu marido. Mas ela recebe os meus carinhos, né? Ela vem. Ontem mesmo ela dormiu no meu colo. Então, a maternidade é um dia de cada vez. Quando a gente acha que tá vencendo uma fase, eles mudam de fase. É isso, gente. Então, hoje entendendo um pouquinho mais de todo esse contexto, né, de como é importante a forma como as crianças nascem. Ontem ela estava aqui do meu lado, nessa mesinha aqui mesmo, fazendo atividade da tabuada, que ela não gosta. E ela ficava tentando inventar desculpa. Eu falei, filha, você tem que fazer. A gente não faz só o que a gente gosta, a gente faz as coisas que a gente não gosta também. A vida é assim, né? E eu tava assistindo o Renascimento do Parto, que eu tava vendo pra ter umas ideias e tudo mais. E aí ela falou assim, mãe, por que esse vídeo só fala de cesárea? Aí ela falou assim, cesárea não é uma coisa boa, né, mãe? Ela ainda falou assim, no scissors, que a gente tá tentando aprender inglês, aí ela falou assim, no scissors, não sei como fala cesárea mais, agora eu já até esqueci. Mas ela falou, não, né, mãe? Aí eu falei, melhor não, filha. Né? Então ela sabe que ela nasceu de uma cesárea, eu já conversei com ela, né? E eu acredito que o perdão
tem que vir de mim para mim mesma, né? E dela me perdoar também pelas minhas falhas, né? Porque a gente não é perfeita, né? A gente não é nem um pouco perfeita. Mas na maternidade o que a gente mais percebe é que o que eles mais querem é o nosso tempo, né? E como é difícil a gente parar tudo para dar tempo aos nossos filhos, né? Por isso que eu falo que tempo é muito precioso até quando procuram, né, o nosso trabalho como profissional e às vezes falam assim, eu quero marcar uma reunião com você, né, pra gente conversar, e aí eu fico 2 horas conversando com a pessoa, tirando todas as dúvidas dela, sem receber nenhum real, né, e pra pessoa tá tudo bem, e eu penso, caramba, de mim que mais vale é o meu tempo, né, quando eu trabalho dessa forma, eu não estou priorizando a minha família, né, então são muitas coisas, né? Mas eu acho que o que mais vale para nós, como mães, é olhar para Deus, ter a nossa vida com Ele, né? A gente se cuidar, a gente cuidar das nossas emoções, para que a gente não desconte nos nossos filhos as nossas frustrações, né? Porque a gente vai ter, não tem como não ter. Mas é muito importante a gente enxergar isso, né? E trazer e ser instrumento de cura para os nossos filhos, porque eles precisam do nosso amor, né? Eles precisam do nosso tempo. E é isso, gente. Eu sou uma mãe muito, muito, muito feliz da Bela, tenho orgulho da minha filha. Eu amo ser mãe dela. Todos os dias é uma frase que eu sempre falo: Senhor, obrigada pela Bela, obrigada pelo Alessandro. Eu amo a minha família, eu amo a minha filha, eu amo meu marido. E são um presente que o Senhor me deu, né? Mesmo sem eu merecer. E é isso, gente. Deus abençoe.